Valdeci, eu não fui notificado pela instituição financeira e fui surpreendido com um oficial de justiça apreendendo o meu veículo. Isso está certo? Isso pode? Fica no vídeo até o final que eu vou te falar todos os detalhes sobre a notificação e se você deve ou não ser notificado. Seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui nós revelamos absolutamente tudo que eles não querem que você saiba. E antes de falar os seus direitos, clica aqui no joinha, dá um like, se inscreve no canal, isso é muito importante para continuar fortalecendo o trabalho de toda a VR Advogados. E seja muito bem-vindo ao canal Banco Aqui Não. Sem delongas, vamos lá para o conteúdo, vamos lá saber qual que é o peso, qual que é a relevância da notificação, como ela pode afetar ali a busca e apreensão e pode fazer com que você receba de volta, consiga conquistar, consiga pegar de volta o seu veículo. Mas primeiro você tem que entender algumas premissas e eu vou entrar em alguns detalhes. Recentemente, o STJ, lá em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em prol dos bancos ali em relação à notificação. Então, antigamente, tinha uma discussão se o banco mandasse a notificação ali com alguma falha, por exemplo, você não fosse localizado, aquela busca e apreensão ela poderia ser cessada. Você conseguia reverter aquela busca e apreensão e isso caiu por terra. Então, não acredita mais nisso, se te falar nisso. Isso é um grande mito e agora sim a gente vai entrar em todos os aspectos envolvendo a notificação e qual que é o peso dela dentro de um processo e como ela derruba os processos de busca e apreensão. Mas antes, de novo, clica aqui no joinha, dá um like, se inscreve no canal, que isso é muito importante. E vamos lá agora. Primeiro ponto que você precisa entender é que dentro de um financiamento, quando você contrai aquelas obrigações e os deveres e os seus direitos, você precisa entender que dentro dos financiamentos de veículo, a notificação extrajudicial cumpre um papel muito importante. Para quê? Para constituir você em mora, em atraso. O banco não pode simplesmente, pelo fato de você ter deixado de pagar uma parcela, ir lá na sua casa, ir lá no seu trabalho e pegar o veículo de volta. Não, porque senão seria uma loucura descabida. O que ele tem que fazer? Ele tem que notificar você para falar, olha, fulano, você não efetivou o pagamento, você está em atraso, você está em mora. E apenas após isso que ele pode ajuizar um processo de busca e apreensão. É assim que acontece na prática? Não, muito pelo contrário. Mas você vai saber se quando acontecer com você, está certo ou não está certo e o que você pode saber. Então a notificação extrajudicial, ela é uma exigência da lei para o banco retomar o veículo, para assim ele conseguir satisfazer o crédito daquela operação. Então, como sendo uma exigência da lei, ela precisa seguir algumas determinações, ela precisa cumprir algumas questões para poder ser válida e para poder validar, para poder constituir você em mora. Então, primeiro ponto, ela precisa ser encaminhada ali por AR, sob o registro de que foi enviado para você, via correio. Não precisa ter uma outra formalidade. A grande questão é que o banco tem que comprovar, diferentemente de alguns anos atrás, o banco hoje ele só precisa comprovar que foi no correio e colocou essa notificação, não precisando comprovar se você recebeu ou não. Porque, segundo o entendimento do STJ, o ônus, a responsabilidade de mudança de endereço, de não recebimento de notificações, de cartas, é sua, do consumidor. Então, o banco comprovando que enviou no correio já está satisfeito esse requisito e dessa forma ele pode prosseguir, ele pode ajuizar a busca e apreensão. E ali nessa notificação precisa conter algumas peculiaridades, alguns dados, contrato, valor devido, para você entender aquela obrigação, se efetivamente aquela obrigação está atrelada a você e com base nisso ter um norte para efetivar o pagamento. Então aqui já vai um insight. Se você mudou, informa o banco. Por quê? Porque pelo menos você vai receber a notificação e vai saber que o banco está se movimentando para poder retomar o seu veículo. Dessa forma, você pode fazer várias coisas. Você pode contar com especialistas igual da VR Advogados para saber se há alguma irregularidade do seu contrato. Digo para você que mais de 90% dos contratos que nós analisamos aqui todos os dias possuem algum tipo de irregularidade e as irregularidades que podem estar no seu contrato podem ter o condão de cessar uma busca e apreensão. Por exemplo,
uma irregularidade na taxa de juro, por exemplo, uma irregularidade na capitalização, por exemplo, uma irregularidade ali nas questões da relação com a instituição financeira. Então, a partir dessa análise, você consegue ajuizar medidas que visam impedir o prosseguimento da própria busca e apreensão ou uma própria defesa dentro da busca e apreensão pode ter o condão de evitar uma liminar e uma apreensão do seu veículo. Então, diante disso, você já sabe que essas informações são muito importantes. Receber essa notificação também é muito importante. Aí, os espertinhos vão falar assim, mas vou mudar, vou avisar o banco? Claro que sim. Claro, eu considero que a maioria dos brasileiros agem de boa fé e não se colocam nessa situação porque querem. E obviamente que aqui nós não tutelamos o direito de quem quer dar qualquer tipo de golpe na instituição financeira, muito pelo contrário. Mas se a gente não partir do pressuposto que as pessoas têm boa fé nas relações, acabou o mundo. Então, óbvio que você tem que notificar o banco. Por quê? Porque você tem que ser oportunizado, você não pode ser pego desprevenido. E aí, a partir disso, com uma orientação, fica muito mais fácil você tomar qualquer decisão, inclusive de posicionar o banco agora do seu novo endereço para você ser notificado em relação a essa questão. Então você sabe, se não houve a notificação, se não houve o depósito nos correios dessa notificação, o banco não pode entrar com um processo de busca e apreensão em seu desfavor. Ele não pode, só que na prática o que a gente vê? Como são muitos processos, um volume é muito grande, o judiciário não consegue fazer aquela análise detalhada, esses processos vão sendo tocados e muitos requisitos e muitos detalhes não são observados. E com isso, o consumidor fica prejudicado, porque aí o veículo dele já foi apreendido, já foi a leilão, mas se a busca e apreensão for irregular e a liminar for deferida de forma irregular, você consegue reverter numa decisão futura e se o banco já vendeu o seu veículo, ele tem que te indenizar. Olha que boa notícia. Eu vou fazer um vídeo somente sobre essa indenização e o dinheiro que você pode receber. Alguns clientes aqui da VR Advogados já receberam mais de 100 mil reais em relação a essa questão, porque todo financiamento que você vai realizar hoje, se não passa, se aproxima a 100 mil reais. Qualquer carro novo que você vai comprar hoje custa na faixa de 60, 70 mil reais, os carros de entrada. O financiamento geralmente é muito mais do que isso, alcançando 2, 3 vezes ali o valor que você está pagando. Então você pode ser indenizado, você pode ter uma reparação em relação a isso. Mas fato é que você precisa observar todas as questões envolvendo o financiamento de veículo para você não ser pego de surpresa em fase nenhuma, em etapa nenhuma. E aí a notificação é um dos pontos mais importantes dentro do processo de busca e apreensão, porque é ela que estrutura, é ela que dá base para um processo de busca e apreensão ser regular ou ser irregular. Então agora você já sabe da importância da notificação, qual o peso que ela tem, como que ela pode impedir uma busca e apreensão de prosseguir. Você sabe do posicionamento do STJ, que agora o banco só precisa comprovar que colocou a notificação no correio. Você sabe de todos os aspectos para não ser pego de surpresa e sabe também que pode interromper, que pode ali ter uma decisão favorável dentro de um processo de busca e apreensão, reaver o seu veículo ou, em muitos casos, ser indenizado em relação à questão do veículo. O que eu vou pedir para você agora? Diante de tudo isso, fez sentido para você? Se inscreve aqui no canal, dá o seu like, clica no joinha e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque eles não querem que pessoas boas como nós recebam essas informações. Conta sempre com a VR Banco. Aqui não, hein?